O grande salão de baile do Starlight Charity Gala pulsava com o tipo de opulência que fazia até os mais ricos. Os convidados endireitam a postura. Lustres de cristal pendiam como cachoeiras congeladas, espalhando luz pelos pisos de mármore, polido até a borda de um espelho. O ar estava denso com o aroma de orquídeas importadas, champanhe vintage e competição silenciosa da elite de Nova York. No centro de tudo estava Matthew Carter, alto, bem vestido e completamente em seu elemento. Seu smoking azul marinho lhe caía como uma segunda pele. Seu cabelo, puxado para trás com precisão, seu sorriso calculado para o máximo charme. Em seu braço, era Cassandra Hale, uma influenciadora de mídia social de 25 anos com 1 milhão de seguidores e um vestido feito inteiramente de lantejoulas prateadas brilhantes. Cada volta de seu corpo captava os flashes da câmera, e ela se inclinou para eles como uma mulher nascida para os holofotes. Matthew riu alto de algo que um de seus investidores disse. Sua mão repousava possessivamente na cintura de Cassandra. Ele parecia um homem que havia vencido. A carreira perfeita, a namorada perfeita, a imagem perfeita. E hoje à noite, ele estava aqui para consolidar tudo, anunciando um negócio de alto perfil. Parceria. Fotógrafos se aglomeraram, tirando fotos que estariam nos blogs da sociedade pela manhã. Matthew, aqui. Sorria para a página 6. Gritou um deles. Cassandra obedeceu, jogando a cabelo. Então os diamantes em suas orelhas brilhavam sob os lustres. O sorriso de Matthew se alargou. Ele estava gostando. Ele mesmo demais para notar a mudança sutil na energia da sala. Começou no outro extremo do salão de baile. Um murmúrio baixo. O tipo de reação que se movia pela multidão como a primeira ondulação na água parada. Cabeças se viraram em direção à entrada, as vozes se transformando em sussurros abafados. Os fotógrafos pararam de gritar o nome de Matthews. Até mesmo o quarteto de cordas pareceu vacilar por um instante. E então ela apareceu. Olivia Carter. Sua presença cortava o artifício cuidadosamente curado da sala como lâmina através da seda. Ela estava grávida de 6 meses, sua mão descansando suavemente sobre curva de sua barriga enquanto ela avançava com graça sem pressa. Seu vestido era seda esmeralda profunda que se ajustava em todos os lugares certos. O tipo de vestido que não apenas valorizava, como declarava. Trem sussurrava contra o mármore enquanto ela caminhava. O brilho sutil do tecido captando a luz a cada passo. Seu cabelo, antes usado em um coque simples, do jeito que Matthew gostava, agora caía. Ondas brilhantes em volta dos ombros. Sua maquiagem estava impecável, não pesada, apenas o suficiente para acentuar o brilho em seu bochechas e a determinação feroz em seus olhos. Ela parecia uma mulher que sabia exatamente para onde estava indo e exatamente quem ela era. Suspiros escaparam de seus lábios. Alguém sussurrou para Olivia Carter. Achei que eles tinham se divorciado meses atrás. Outra voz. Ela está grávida dele. Matthew se virou finalmente, alertado pelo silêncio repentino. Por uma fração de segundo, ele não a reconheceu. Esta não era a mulher pálida e exausta que ele havia deixado para trás. Meio ano atrás. Era alguém completamente novo. Seu sorriso vacilou. A confusão surgiu em seu rosto. Antes que ele rapidamente disfarçasse com um sorriso forçado. Cassandra, percebendo a mudança de atenção, enrijeceu-se. Quem é essa? Ela? Perguntou baixinho. Minha ex-mulher, Matthew, murmurou, com o maxilar tenso. Ela mudou. Mas o quarto não estava pronto. Mudando. Um fotógrafo reconhecendo Olivia levantou sua câmera. Olivia, sobre. Aqui. O flash disparou, depois outro, e de repente a barragem se rompeu. O som o disparo das venezianas encheu o ar enquanto ela continuava caminhando. Cada passo, um desafio. Cada clique de seus saltos, lembrete de que ela não era um fantasma do passado de Matthew. Ela estava muito viva em seu presente. E então os sussurros. Assumiu um tom mais afiado. É ela. Uma mulher com uma gargantilha de diamantes murmurou para seu companheiro.
Aquele das fotos do jato. A cabeça de Matthews virou-se rapidamente na direção da voz. O quê? Oh, o jato do bilionário. O homem respondeu, com um tom divertido e impressionado. Fotos. Viralizou na semana passada. Olivia Carter grávida rindo com Ethan Blackwell. Ethan Blackwell. Só o nome já era suficiente para fazer o estômago de Matthew revirar. Blackwell era um recluso, notoriamente. Bilionário privado com mais influência em sua indústria do que Matthew poderia sonhar. A ideia de que Olivia não tinha. Só cruzou o caminho dele, mas ser fotografada radiante e íntima ao seu lado foi um golpe. Matthew não tinha se preparado. Os olhos de Cassandra se estreitaram. Ela está te usando para chamar atenção. Matthew não respondeu. O olhar estava fixo em Olivia quando ela parou no pé do palco, com o queixo erguido e a postura impecável. O mestre de cerimônias, claramente perturbado, correu para cumprimentá-la e, em vez de acompanhá-la para fora, Matthew poderia ter esperado. Ele curvou-se levemente, oferecendo-lhe o braço. Senhora Carter, ele se pegou olhando para a mão onde não havia mais aliança. Senhorita Carter, que honra tê-la conosco. Olivia sorriu educadamente, mas seus olhos nunca deixaram Matthews. O tipo de olhar que dispensa palavras. Pensei que você tivesse me enterrado. Você pensou errado. As câmeras dispararam novamente, mais brilhantes, mais rápido. Os investidores que estavam pendurados em cada palavra de Matthew minutos antes, agora estavam se inclinando um para o outro, sussurrando sobre o novo jogador poderoso na sala. E pela primeira vez na noite, Matthew sentiu uma rachadura na imagem perfeita que ele havia construído para si mesmo. Porque a verdade era inegável. Olivia não havia perdido seu brilho. Ela o havia recuperado. E ela havia se certificado de que a cidade estava aqui para ver. 6 meses antes daquela noite elétrica no Starlight Gala, o mundo de Olivia Carter parecia muito diferente. Aos 32 anos, ela era o tipo de mulher que as pessoas descreviam como estável. Não porque lhe faltava ambição, mas porque construiu a sua vida em torno da lealdade. Uma menina de uma pequena cidade de Willow Creek, ela cresceu em uma casa que cheirava a pão fresco assado e polidor de madeira, com uma mãe que administrava a floricultura local e um pai que consertava de tudo, de tratores a pias de cozinha. Sua infância tinha sido modesto, cheio de risos, jogos de futebol nas noites de sexta-feira e a crença de que o amor, uma vez encontrado, poderia qualquer clima. Olivia conheceu Matthew Carter em seu segundo ano na NYU. Ele era alta, confiante e tinha o tipo de elegância urbana que ela só via em filmes. Ele estudou finanças. Ela estudou design de interiores. Eles se conheceram em um evento beneficente na universidade. Ela estava arrumando as flores para o evento. Ele estava servindo champanhe para os doadores. Ele puxou conversa sobre como ela escolheu as flores, e ela o provocou por ter identificado erroneamente uma rosa como uma rosa. Ele riu, ela sorriu e, no final da noite, ele a convidou para sair. Naquela época, Matthew tinha sido charmoso de uma forma que parecia genuína. Ele a acompanhou até o metrô, trouxe café para ela antes das provas e certa vez faltou a uma reunião de networking. Evento apenas para assistir a primeira nevasca da temporada com ela da ponte do Brooklyn. Eles se casaram 4 anos depois em uma cerimônia que misturou o calor de sua pequena cidade com a sofisticação de Manhattan. Flores silvestres e cristais. Vasos, um quarteto de jazz tocando sob cordas. No meio de uma teleconferência quando ela lhe contou. Ele sorriu, beijou-a na testa e disse: "Vamos fazer dar certo. Viver." Mas, à medida que a gravidez avançava, Matthew parecia retrair-se para dentro de si mesmo. Havia mais noites no escritório, mais viagens de negócios urgentes. Quando ele estava em casa, seus olhos estavam frequentemente grudados em seu telefone. Ela disse a si mesma que era apenas estresse. Afinal, sua empresa tinha acabado de fechar um grande contrato. Mesmo assim, rachaduras começaram a aparecer. Uma noite, cerca de 3 meses depois, Olivia entrou na sala de estar, quarto para encontrar Matthew olhando para ela do outro lado da sala.
Não com a adoração que ela costumava ver, mas com algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Você mudou, disse ele lentamente, girando o uísque no copo. Ela riu baixinho, pensando que ele se referia à sua barriga crescente. Claro que mudei. Estou carregando seu filho. Ele não sorriu. Você perdeu seu brilho, Liv. Quer dizer, olhe para você. Você costumava iluminar um ambiente. Agora. Ele gesticulou vagamente como se todo o seu ser poderia ser resumido em um aceno de mão. As palavras a atingiram com mais força do que ela esperava. Ela mesma disse que eram os hormônios, mas lá no fundo algo mudou naquela noite. Começaram a notar a maneira como ele se demorava nas fotos de mulheres que conheciam nas redes sociais. Perfeitamente estilizado, perfeitamente tonificado, perfeitamente tudo o que ela não era no momento. Mesmo assim, ela tentou manter a paz. Ela preparou suas refeições favoritas. Mesmo quando o cheiro deles a deixava enjoada. Ela perguntou sobre o dia dele, mesmo quando ele mal tirava os olhos do celular. Para responder, ela comprou vestidos novos, passou perfume antes que ele chegasse em casa, esperando recapturar qualquer magia que ele pensasse que ela havia perdido. Mas a distância só aumentou. Só mais tarde, muito tarde demais, que ela percebeu que Matthew estava preparando o terreno para sua fuga. Convites para eventos pararam, chegando em seus nomes. Ele começou a viajar com colegas dos quais ela nunca tinha ouvido falar antes. E quando ele falou, para ela, geralmente eram frases curtas, como se ela fosse uma funcionária que não cumpriu um prazo. O golpe final veio em uma tarde fria de novembro. Ela estava separando os e-mail quando ela encontrou um convite para o Starlight Charity Gala, o mesmo gala, onde eram frequentadores regulares há 5 anos. O envelope estava endereçado ao Sr. Matthew Carter e a um convidado. O nome dela não foi mencionado em lugar nenhum. Quando ela perguntou sobre isso, ele deu de ombros. Provavelmente é apenas um erro de impressão. Não interpretar isso. Mas Olivia sabia melhor. Naquela noite, enquanto estava acordada na cama, ouvindo o zumbido da cidade do lado de fora da janela, ela pensou na garota que era quando conheceu. Confiante, criativa, cheia de sonhos. Ela percebeu que estava vivendo pequena, se dobrando, na forma que ele queria, até que ela mal reconheceu seu próprio reflexo. E ela decidiu algo silenciosamente, quase sem perceber. Ela não ia continuar encolhendo. Ela não sabia como ainda. Ela não sabia quando. Mas havia. Chegaria o dia em que Matthew Carter a veria novamente. E ele não veria apenas a mulher que dispensou. Ele ver a mulher que ele nunca mais poderia ter. O Starlight Charity Gala não foi apenas outro evento no calendário social da cidade. Era o evento. Os convites eram sussurrados com meses de antecedência, impressos em papel cartão creme grosso e entregues em mãos para garantir que sua chegada tivesse peso. A presença era uma declaração de status. Você era alguém que podia fazer as coisas acontecerem ou alguém desesperado para estar perto daqueles que poderia. O Crystal Renaissance Hotel estava se preparando há semanas. O salão de baile, já um dos mais opulentos de Nova York, foi transformado em algo saído de um sonho ou de um cenário de filme projetado para fazem você se sentir mal vestido, não importa o que você use. Janelas da Flórida até o teto emolduravam o horizonte cintilante, enquanto lustres de cristal derramavam luz sobre mesas redondas vestidas de linho marfim e coroadas com arranjos imponentes, de orquídeas brancas e rosas vermelhas. No fundo, um palco elevado aguardava-o. Palestrantes noturnos. À direita, um leilão silencioso exibia itens tão raros que parecia mais em casa em um museu, uma primeira edição autografada de O Grande Gatsby, um par de nicks na quadra. Ingressos, um fim de semana em um resort em uma ilha particular. À esquerda, o bar aberto. Brilhava com garrafas de champanhe vintage e iscas em tons de joias, operadas por bartenders em blazers brancos impecáveis. Esta era a arena com a qual Matthew Carter sonhava o ano todo. Ele disse a todos que o ouviam que esta gala seria a noite em que ele consolidaria sua posição entre os poderosos da cidade.
Sua empresa estava trabalhando em um lucrativo acordo de investimento com uma das subsidiárias da Hartwell Global. O tipo de um acordo que poderia triplicar seu patrimônio líquido em questão de meses. Esta noite, ele planejava anunciá-lo publicamente, selando sua reputação como uma estrela em ascensão nas finanças. Claro, ele não mencionou que seu convidado da noite não era sua esposa. Cassandra Hale chegou com ele, brilhando em um vestido que se agarrava a ela como prata líquida. Cada passo dela foi acompanhado pelo leve clique de seus saltos incrustados de diamantes contra o mármore, o tipo de som projetado para virar cabeças. Matthew fez questão de caminhar devagar, dando aos fotógrafos tempo suficiente para capturar sua entrada de todos os lugares. Ângulo. Ele estava à vontade aqui, apertando as mãos dos investidores, batendo palmas, rindo um pouco alto demais. Nas piadas dos homens cuja aprovação ele queria. Cassandra permaneceu por perto, oferecendo um sorriso deslumbrante ocasional, mas, principalmente se deleitando com a atenção que sua beleza atraía. Ela não sabia ou se importava sobre a missão da instituição de caridade. Tratava-se de ser vista, e ela era muito, muito boa nisso. Os outros convidados a notaram. Imediatamente. Sussurros seguiram seu rastro, uma mistura de curiosidade e julgamento. Essa não é a Olivia, é, disse uma mulher. Murmurou para o marido. Quando ele fez isso? Sua pergunta se transformou em um olhar de cumplicidade. Nesses círculos, a fofoca era moeda, e Matthew tinha acabado de fazer um depósito muito público. Enquanto isso, a orquestra tocou uma valsa suave, a música flutuando no ar como uma camada de perfume. Garçons deslizavam entre as mesas com bandejas de canapés, mini rolinhos de lagosta, arancine trufado, rosas de salmão defumado em rodelas de pepino, taças de champanhe capturadas. A luz como prismas. De fora, era perfeito, mas a perfeição aqui era sempre uma ilusão. Por trás dos sorrisos educados e das palavras cuidadosamente escolhidas, havia um campo de batalha de rivalidades não ditas e sutis jogadas de poder, um movimento errado, um comentário mal pensado, uma decisão imprudente. Companheiro poderia mudar sua posição de maneiras que levariam anos para serem reparadas. Foi por isso que a decisão de Mateus de trazer Cassandra era ousada ou imprudente. Ele fez de tudo para garantir que o nome de Olivia não constasse da lista de convidados. Ele até pediu um favor ao comitê de planejamento de eventos, alegando que ela havia se afastado da vida pública. Sabia que Olivia nunca tinha ficado de fora. A ligação de sua família com a Hartwell Global não era algo que ela ostentasse, mas a influência que lhe conferia era profunda. O nome Hartwell abriu portas que Matthew nem sabia que existiam. E uma dessas portas levava direto ao quadro de organizadores do Starlight Gala. Quando Olivia ligou para a presidente 2 semanas antes, ela não pediu permissão para comparecer. Ela simplesmente informou que ela estaria lá e que faria uma contribuição modesta. O tipo de contribuição modesta que pagou pelas orquídeas que agora caem em cascata no centro de cada mesa. Ainda assim, na noite da gala, Matthew acreditava que estava em vantagem. Ele se movia pelo salão de baile com Cassandra como se eles eram da realeza, cumprimentando os outros convidados com a confiança de um homem cuja estrela estava em ascensão. Cada aperto de mão era um investimento, cada risada, mais um tijolo na fortaleza de sua nova imagem. Ele não percebeu a mudança sutil no ar quando alguns convidados olharam para a entrada. Ele não viu o discreto acenos trocados entre os membros do conselho. Ele estava muito ocupado contando uma anedota sobre seu próximo acordo, omitindo cuidadosamente o fato de que a tinta ainda não estava seca. A noite seguiu seu roteiro bem ensaiado. Os convidados se misturaram, a orquestra cresceu e, precisamente às 8h30, o mestre de cerimônia subiu ao palco para dar as boas-vindas a todos. As câmeras clicaram enquanto Matthew e Cassandra se posicionavam. Estavam perto da frente, prontos para o anúncio que ele vinha construindo o ano todo. Tudo estava indo de acordo com plano. Até que não era. Porque em menos de 15 minutos, a mulher que ele pensava que, apagado da imagem, passaria por aquelas grandes portas duplas,
E o cenário perfeito que ele havia montado para si mesmo se tornaria o pano de fundo para sua ruína. O cenário estava pronto. Os jogadores estavam em seus lugares. E em algum lugar do lado de fora do salão de baile, Olivia Carter estava se preparando para mudar a história e a dinâmica de poder para sempre. Matthew Carter dominava a arte de parecer o mocinho. Ele sabia exatamente quando apertar a mão, quando rir e quando abaixar a voz como se estivesse confiando em alguém importante. Ele construiu sua carreira não apenas com base em números e negócios, mas também em imagem. Uma imagem polida até brilhar. Nas fotos, ele era sempre no controle. Mandíbula bem definida. Taya sentiu perfeitamente, os olhos brilhando, que sugeria que ele sabia algo que você não sabia. Para seus colegas, Matthew era o tipo de homem que lhe daria a camisa do corpo, mas apenas se pudesse garantir que um fotógrafo estivesse lá para capturar o momento. Ele sentou-se nas tábuas de duas instituições de caridade, não porque as causas tocaram seu coração, mas porque as galas o levaram a salas com pessoas cujas assinaturas poderiam mudar seu futuro financeiro. Cada doação que ele fez foi um movimento calculado, cada aparição um passo no jogo de xadrez de sua ascensão social. O que ele mais desprezava, embora nunca diria isso em voz alta, era ser invisível. Era parte do que o atraíra para Cassandra Hale. Ela era mais jovem, mais barulhenta e mais amigável à câmera do que Olivia. Enquanto a beleza de Olivia era discreta, a de Cassandra era projetada para chamar a atenção. Pele bronzeada artificialmente, maçãs do rosto esculpidas, um guarda-roupa desenhado para ser fotografada. Ela não entrou simplesmente em uma sala. Ela se anunciou com um clique staccato de saltos agulha e uma risada que cortava o barulho de qualquer multidão. Matthew gostava disso. Ela era uma distração, uma forma de sinalizar ao mundo que ele havia partido para algo mais glamouroso. Claro, Cassandra não veio sem suas próprias ambições. Ela construiu seu público online do zero, transformando posts patrocinados e acordos de marca em uma renda de 6 dígitos. Mas mais do que dinheiro, ela ansiava por relevância. O tipo que só a proximidade com o poder poderia proporcionar. Mateus era sua passagem para o alto escalões da elite da cidade, e ela desempenhou o papel de parceira amorosa com a precisão de uma atriz. Juntos, eles formavam um casal impressionante. Mas, por baixo da superfície, o relacionamento deles era construído com base na exploração mútua. Mateus deu a ela status, e ela deu a ele um outdoor vivo e pulsante que gritava: "Estou vencendo". E na mente de Matthew, vencer muitas vezes significava reescrever a história. Foi por isso. Ele tinha feito de tudo para apagar Olivia daquela festa. Ele tinha inventado uma história cuidadosa para quem perguntasse, retratando-se como um homem que foi forçado a suportar um fim difícil em seu casamento. Ele sugeriu sem rodeios, dizendo que Olivia não conseguia lidar com as pressões da carreira dele, que ela queria uma vida menor enquanto ele estava destinado a algo maior. Na verdade, o que Matthew não conseguia suportar era a força silenciosa de Olivia. Ela nunca precisava dos holofotes, mas conseguia comandar uma sala com um único olhar. Ela tinha opiniões que cortavam a bobagem, e ela não adorava cada movimento dele. No começo, ele achou isso desafiador de uma forma atraente. Mas, com o tempo, à medida que seu ego crescia, ele começou a ver a independência dela como uma ameaça. Então, ele fez o que homens como Matthew costumam fazer. Eliminou a confiança dela. Um comentário casual de cada vez. Você perdeu seu brilho, Liv. Você não entende. É assim que os negócios funcionam. Você deveria me deixar lidar com as coisas. Cada comentário foi feito com um sorriso. Charme suficiente para fazer soar mais como um conselho do que uma crítica. Quando se separaram, Matthew já estava convencido de que era o herói da história. O homem que tentou salvar seu casamento até que ficou claro que queriam coisas diferentes. A verdade era mais feia. Ele já estava saindo com Cassandra antes da papelada. Foi arquivado. Ele já havia imaginado entrar em um lugar como Starlight Gala com uma mulher que atrairia todos os olhares. O quarto
E ele já havia decidido que Olivia, grávida, reservada, sem vontade de interpretar o papel de doce de braço, não se encaixava na narrativa que ele estava escrevendo para si mesmo. Na gala, Matthew se inclinou naquela narrativa com força. Ele se moveu pela multidão com Cassandra em seu braço, apresentando-a como se ela sempre pertencia ali. Cassandra Hale, ele dizia, com a voz calorosa e autoritária. Tem sido um grande apoio para mim este ano. Tenho sorte de tê-la aqui esta noite. Ele usou palavras como apoio e parceiro deliberadamente. Palavras destinadas a sugerir que o que ele tinha com Cassandra não era apenas legítimo, mas superior a o que ele tinha antes. E, no entanto, apesar de todo o seu controle, havia uma coisa que Matthew não sabia. Ele não sabia que a mesma empresa com a qual ele estava prestes a anunciar uma parceria, a subsidiária da Hartwell Global, o estava observando há muito tempo, mais de perto do que ele imaginava. Ele não sabia que o sobrenome de Olivia estava ligado para a marca Hartwell, ou que ela tinha a atenção dos membros mais influentes do conselho. Ele não sabia disso no semanas que antecederam a gala. Olivia estava discretamente montando seu próprio palco. Se ele sabia, ele poderia ter notado a maneira sutil como alguns dos investidores olhavam para ele quando ele falava, ou a educação. Mas sorrisos frios de pessoas que antes estavam ansiosas para apertar sua mão. Ele pode ter visto um leve toque de curiosidade em seus olhos. Curiosidade não sobre ele, mas sobre. Esta noite celebramos a generosidade, a visão e o espírito desta grande cidade. Para começar, temos um anúncio muito especial. Esta foi a deixa do Matthew. Ele apertou levemente a mão da Cassandra, antes de dar um passo à frente. A multidão se abriu o suficiente para que ele pudesse seguir em direção ao palco, seus sapatos engraxados batendo suavemente no chão de mármore. Cassandra seguiu, seu vestido prateado brilhando sob os lustres. Seu sorriso fixou-se no lugar como uma arma. Quando chegaram à frente, Matthew pegou o microfone do mestre de cerimônias com um ar de praticou a humildade. Obrigado, ele começou, sua voz suave, profunda, comandando. Estou honrado em compartilhar que a Carter Investments fará parceria com a subsidiária da Hartwell Global para lançar uma iniciativa que mudará o panorama do desenvolvimento urbano desta cidade. O público aplaudiu educadamente. Os olhos de Matthew percorreram a sala, absorvendo a visão de investidores, membros do conselho e socialites inclinados. Ansioso para ouvir mais. E nada disso, ele continuou, seria possível sem o incrível apoio do meu convidado. Esta noite. Ele se virou para Cassandra, atraindo-a para os holofotes. Cassandra salve a todos, uma mulher que entende o valor da visão e que esteve ao meu lado durante este ano extraordinário. Houve um pequeno de aplausos. Cassandra acenou com a mão, inclinando-se o suficiente para roçar o ombro no de Matthew. Sua voz, dito alto o suficiente para ser levado até a mesa mais próxima, pingando falsa simpatia. Pobre Olivia, provavelmente em casa de moletom, assistindo a isso no celular. O cometa caiu como um dardo no círculo mais próximo de convidados. Alguns riram baixinho. Outros trocaram olhares rápidos e penetrantes, do tipo que dizia, ela realmente disse isso. Matthew sorriu claramente despreocupado. Algumas pessoas. Simplesmente não consigo lidar com este mundo, respondeu ele. E então a sala se moveu. Começou com um silêncio, o tipo de silêncio que não parece acidental, mas deliberado, pesado, carregado. Cabeças se voltaram para o fundo do salão. Os fotógrafos, que estavam ouvindo parcialmente o discurso de Matthew, de repente levantaram suas câmeras. A grande dupla. As portas se abriram. Olivia entrou. Por um momento, pareceu que toda a gala respirou fundo. Ela era uma visão em seda esmeralda profunda, seu vestido captando a luz com cada passo medido. Passo. O corpete ajustado realçava a curva graciosa de sua gravidez, enquanto a cauda ampla sussurrava através do piso de mármore. Seu cabelo fluía em ondas suaves, sua maquiagem brilhando sob o calor. Luz dos lustres. Mas não era apenas sua aparência que congelava o ambiente. Era sua presença.
Calma, segura aí. Totalmente sem remorso. Ela não se apressou. Ela não se mexeu. Ela andou como se todas as pessoas no salão já sabiam que ela pertencia àquele lugar. O primeiro flash da câmera disparou, depois outro, e outro. Em segundos, a entrada se transformou em um verdadeiro frenesi fotográfico. Os convidados se inclinavam uns para os outros, sussurrando: "É isso. Achei que ela não viria. Ela está grávida." O sorriso de Cassandra vacilou. "Que diabos ela está fazendo aqui?" sibilou baixinho. O queixo de Matthew apertou. "Não sei", murmurou ele, mas seus olhos nunca deixaram Olivia. Enquanto ela. À medida que nos aprofundávamos na sala, os sussurros tornavam-se mais nítidos, mais intensos. "É ela, a das fotos. Ah, jato do bilionário." Matthew levou uma fração de segundo para entender. As imagens estavam por toda parte na semana. Antes, Olivia Carter, radiante e rindo, sentada ao lado de Ethan Blackwell no convés de seu jato particular, sob a luz do sol, derramando sobre eles como se o próprio universo aprovasse. A história era vaga. Fonte próxima a Blackwell. Isto. Rumores de uma nova conexão de que as fotos fizeram seu trabalho. E agora aqui está ela. Estava em seu mundo naquela noite. O mestre de cerimônias, parecendo um pouco em pânico, deu um passo em sua direção. "Senhorita Carter", disse ele, calorosamente. "Que honra tê-la aqui esta noite. Por favor, deixe-me acompanhá-la até sua mesa." Olivia sorriu educadamente. "Obrigada." Seus olhos deslizaram para Matthew, segurando-os dele por tempo suficiente para fazer. "O momento parece uma conversa particular no meio de um palco público. Você me queria invisível. Agora, veja-me brilhar." O fotógrafo avançou, chamando seu nome. "Olivia, sobre. Aqui. Vire para cá. Podemos sorrir?" Ela deu um sutil, enigmático. O tipo de sorriso que faz você se perguntar o que ela sabe que você não sabe. As unhas de Cassandra cravaram-se nas de Matthew. "Braço. Eles deveriam estar tirando uma foto nossa." Ela sussurrou furiosamente, mas as câmeras já haviam decidido. Olivia não olhou para Cassandra. Ela não precisa. Ela já estava ganhando sem dizer uma palavra. Ao passar pela primeira fila, uma mulher em uma das mesas murmurou alto o suficiente para que vários outros ouvissem. "Bem, acho que todos nós sabemos quem é a verdadeira estrela da noite." Risadas percorreram a multidão, silenciosas, mas inconfundíveis. Matthew sentiu a mudança como uma rachadura sob seus pés. A sala não estava mais olhando para ele. Eles não estavam pensando em seu acordo, seu discurso ou na mulher. Em seu braço. Eles observavam Olivia, atraídos por algo que ele não conseguia controlar. A autenticidade. Porque para todos. Sua imagem cuidadosamente elaborada. O charme de Matthew era exatamente isso, elaborado. Olivia em aquele momento era inteiramente dela e era magnético. Quando ela chegou à sua mesa, convenientemente posicionada com a visão completa do palco, a narrativa da noite havia mudado. Ninguém falava da Carter Investments. Parceria. Eles estavam falando sobre a ex-mulher grávida que simplesmente entrou como se fosse a dona do lugar. E talvez de certa forma. Ela fez. Matthew tentou continuar seu discurso, mas foi inútil. Sua voz carregada. Sobre um mar de sussurros. Nenhum dos quais era mais sobre ele. O sorriso de Cassandra se congelou em algo frágil. No entanto, seus olhos dispararam em direção a Olivia como se tentassem descobrir como ofuscá-la, mas falharam. Olivia simplesmente sentou-se e aceitou um copo de água com gás de um garçom e voltou sua atenção para o palco. O mais leve toque de diversão. Brincava com seus lábios. Ela não precisava humilhar Matthew diretamente. Ela já fez isso só por aparecer. A noite do baile Starlight terminou em um borrão para Olivia. Ela ficou tempo suficiente para provar seu ponto, tempo suficiente para Matthew se contorcer sob o peso de sua presença, e então ela saiu, silenciosamente, deixando o sussurro segui-la no ar fresco da noite. Lá fora, a cidade fervilhava, táxis, buzinas,
letreiros de neon piscando, o cheiro de chuva pairando no ar, mas nada disso a tocou. Ela entrou na parte de trás de um carro preto, deu seu endereço ao motorista e olhou pela janela. Enquanto as luzes de Manhattan se espalhavam em faixas douradas e brancas. Seu telefone vibrava constantemente em sua bolsa. Mensagens de texto. De pessoas que a viram. Comentários sobre seu reaparecimento repentino. Artigos já criando suas próprias versões de A Noite. A grávida Olivia Carter rouba os holofotes do ex-marido no Gaila. A companheira misteriosa de Ethan Blackwell faz uma aparição surpresa. Ela não abriu nenhuma delas. Quando ela, ao chegar ao seu apartamento, a adrenalina havia passado, deixando apenas uma dor profunda. Ela tirou os saltos, deixando-os cair no chão e deu um tapinha na cozinha. O vestido ainda grudado em seu corpo, pesado com o cheiro. A porta do armário estava aberta, revelando fileiras de vestidos que ela não usava há meses. Sapatos enfileirados como soldados, bolsas que antes eram símbolos do amor de Matthew, presentes que agora pareciam acessórios em uma peça para a qual ela havia sido escalada sem seu consentimento. Ela puxou uma das bolsas da prateleira. Dentro havia um pedaço de papel dobrado, um bilhete antigo de Matthew. Para mim. Viva, a mulher mais linda da sala, sempre. Seu peito apertou. O homem que escreveu aquelas palavras havia partido. Muito antes de ele deixá-la. Ela simplesmente não queria ver. Ela deixou cair o bilhete. No lixo. Na manhã seguinte, o mundo lá fora, como se nada tivesse acontecido, seguia seu curso. Mas lá dentro, Olivia se sentia suspensa entre duas vidas. A que ela viveu com Matthew e uma que ela não sabia como começar. Ela fez chá e sentou-se à mesa da cozinha, rolando o celular sem rumo. Foi então que ela viu uma manchete em um feed de notícias financeiras, escondida sob as fofocas de celebridades. Hartwell Global Board. Reestrutura antes de novas iniciativas estratégicas. Seus olhos se estreitaram. O legado de sua mãe, a empresa na qual sua família detinha uma participação discreta, mas poderosa, há décadas. Ela não pagou muita atenção às operações do dia a dia desde que sua mãe faleceu, mas ela ainda possuía uma parte substancial, o suficiente para obter respostas se elas quisesse. E de repente, elas queria porque o grande anúncio de Matthew em A Gala, a parceria que ele tanto alardeava, tinha sido com uma subsidiária da Hartwell. Se o conselho fosse reestruturação, havia uma chance de que o negócio não fosse tão seguro quanto ele fez parecer. Foi uma pequena faísca, mal o suficiente para iluminar o quarto escuro em que ela estava sentada há meses. Mas já era alguma coisa. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez, como se sentisse a mudança. Seus pensamentos. Talvez este não fosse o fim de sua história. Afinal, talvez fosse o começo. Ainda assim, o caminho daquela faísca para a ação parecia impossivelmente longo. Ela estava cansada, não apenas fisicamente, mas em seus ossos. Seu coração ainda estava machucado, e parte dela estava apavorada por não ser forte o suficiente para entrar em uma briga com Matthew, especialmente uma que fosse aos olhos do público. Ela se levantou e caminhou até a janela abaixo. A cidade continuou a girar, indiferente às suas lutas. Mas ela cresceu acreditando que não precisava ser a voz mais alta da sala para causar impacto. Você só precisava saber quando falar e o que dizer. Ela esperaria. Ela planejaria. E quando ela estava pronta, não iria simplesmente aparecer em mais uma festa. Ela levaria consigo aquilo que Matthew mais valorizava, seu poder, e torná-lo seu. Por enquanto, porém, ela se deixou afundar de volta no sofá, uma mão na barriga, a outra. Fechou o punho contra a almofada. Não tinha acabado. Nem de longe. 2 dias depois da gala, Olivia sentou-se à mesa da cozinha, as luzes da manhã se espalhando por uma confusão de caixas fechadas. Correio, chá pela metade e uma tigela de frutas que ela não havia tocado. Ela estava tentando ficar longe das redes sociais. Mas era impossível evitar as ondulações que sua aparência havia causado. Cada vez que ela abria o telefone, havia outra manchete.
Olivia Carter grávida esbanja sensualidade no Starlight Gala. Ex-marido. O sorriso irônico desaparece quando Olivia rouba os holofotes. As fotos do jato de Ethan Blackwell ressurgem em meio ao drama da gala. Ela deveria ter se sentido triunfante, mas em vez disso ela se sentia inquieta. Essa inquietação se intensificou quando seu telefone vibrou com um e-mail de um nome que ela não via há anos. Richard Donnelly, advogado de sua falecida mãe. O assunto era simples. Olá. Atualização urgente. Olivia abriu. Senhorita Carter, eu achei que você deveria estar ciente dos acontecimentos na Hartwell Global. O conselho está passando por uma reestruturação significativa após a aposentadoria de 2 membros seniores. Dada sua participação atual na empresa, 27%, sua posição é crucial para determinar a nova direção. Avise-me quando estiver disponível para discutirmos os próximos passos. Ela leu 2 vezes, seu pulso acelerando, 27%. Ela sempre soube que herdou ações de sua mãe, mas ela nunca se preocupou em calcular seu valor exato. Sua mãe cuidou desses assuntos discretamente, tratando mais como uma rede de segurança do que um ativo. Olivia seguiu o exemplo. Agora a rede de segurança era uma alavanca, e se ela puxasse, ela poderia mudar tudo. Sua mente saltou para a gala. O grande anúncio de Matthew. Seu momento de coroação estava ligado a uma subsidiária da Hartwell. Ele praticamente construiu sua reputação recente com base nisso. Se ela se lembrava corretamente, esse tipo de negócio exigia a aprovação final do conselho da empresa-mãe, o que significava. Olivia fechou os olhos e recostou-se na cadeira, um sorriso lento puxando nos lábios dela pela primeira vez em dias. Não se tratava mais apenas de recuperar sua dignidade. Tratava-se de controle. Ela pegou o telefone e ligou para Donnelly. Quero saber tudo, disse ela sem preâmbulos. Cada arquivo, cada contrato, todos os nomes naquele quadro, e eu quero isso hoje. Naquela noite, ela tinha uma pasta grossa nas mãos. O logotipo da Hartwell, um H estilizado em dourado, brilhava na capa. Dentro havia páginas de organogramas, listas de acionistas e atas de reuniões. Ela os espalhou sobre a mesa de centro como se fossem pedaços de um quebra-cabeça. Quanto mais ela lia, mais claro ficava. A parceria de Matthew ainda estava em fase preliminar. Não foi aprovado. Não estava definido. E sem o voto dela, nunca seria. Durante anos, Matthew disse a ela que ela não entendia o mundo dele e que ela deveria deixar o lado comercial para ele. Agora ela poderia desmantelar esse lado comercial com uma única assinatura. Ela riu baixinho no início, depois mais alto, até que o som surpreendeu até ela. Na manhã seguinte, ela ligou para Ethan Blackwell. Eles não se falavam desde As fotos do jato viralizaram, mas sua voz calorosa e levemente divertida ecoou pela linha como se o tempo não tivesse passado. Olivia Carter, disse ele, a que devo o prazer? Mais assunto para os tabloides? Não desta vez, respondeu ela. Preciso. Conselhos. Negócios ou pessoais? Ambos, ela admitiu. Ethan não hesitou. Venha ao escritório. 12:00. A torre Blackwell pairava sobre Midtown como uma torre de aço e fortaleza de vidro. Olivia já tinha estado lá uma vez anos atrás, quando Matthew a acompanhou a uma das festas de Ethan, arrecadadores de fundos, e passou a noite inteira tentando, sem sucesso, impressioná-lo. Vez que ela entrou sozinha. O escritório de Ethan era exatamente o que ela esperava. Amplo. Janelas com vista para a cidade, prateleiras repletas de livros e artefatos raros, uma mesa tão elegante que parecia esculpida em sombra. Ele se levantou quando ela entrou, atravessando a sala com a confiança fácil de um homem que não tinha nada a ver com isso. Provar. Ouvi dizer que você causou um grande rebuliço na gala, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse. Ouvi dizer que você viu as manchetes. Ela rebateu. Era difícil não notar. Seu sorriso se suavizou. Então, do que se trata? Olivia colocou a pasta Hartwell sobre a mesa dele.
A participação da minha família é de 27%. A parceria de Matthew com um de seus concorrentes se dá por meio de uma subsidiária da Earthvel. Sem meu voto, não. Acontecer. Ethan folheou as páginas, seus olhos examinando rapidamente. E você está? No meu mundo, a vingança raramente é pessoal, mas no seu caso, ele deu um leve sorriso. Acho que posso abrir uma exceção. Eles passaram as próximas 2 horas discutindo estratégias. Ethan conhecia os jogadores, os prazos, os pontos de pressão. Olivia conhecia Matthew, seu ego, seus pontos cegos, a maneira como ele lidava com os contratempos. Quando ela foi embora, ela tinha um plano. Primeiro passo, bloquear o acordo. Segundo, usar sua influência de Earthvel para deixar claro que a empresa de Matthews era instável demais para ser parceira. Terceiro passo, reintroduzir-se ao público, não como uma esposa desprezada, mas como uma mulher poderosa por direito próprio. Naquela noite, ela estava em sua janela, as luzes da cidade se estendendo como uma promessa. Ela pousou a mão na barriga e sentiu o chute do bebê, firme, insistente. Você vai ver o que a sua mãe, feita de... Ela sussurrou. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu que estava reagindo aos movimentos de Matthew. Ela estava fazendo seu próprio, e ela sabia exatamente aonde eles iriam levar. Na segunda-feira após seu encontro com Ethan Blackwell, Olivia ficou em frente ao espelho de corpo inteiro e mal reconheceu a mulher que a encarava. Ela acordou cedo, não porque ela tinha um lugar para estar, mas porque, pela primeira vez em meses, ela queria. O peso da passividade tinha levantado, substituído por algo mais afiado, mais elétrico. Ela não era a mulher sentada no escuro depois da festa, repetindo as palavras de Matthew em sua cabeça. Ela não era a mulher que suportava silenciosamente conselhos disfarçados de críticas. Não, ela era uma mulher com um plano e precisava ter a aparência adequada. Sua primeira parada foi salão de cobertura de Isabelle Fontaine, a estilista mais requisitada de Manhattan, uma mulher que cobrava mais por um corte de cabelo do que algumas pessoas pagavam de aluguel. Isabelle conhecia Olivia há anos, quando ela ainda era senhora Carter, e preferia elegância discreta. Quando Olivia entrou, Isabelle arqueou um corpo perfeitamente modelado. Sobrancelha. Bem, disse ela. Isso é sobre um homem ou uma capa de revista? Qual é? Nenhum dos dois, respondeu Olivia com um pequeno sorriso. Isso é sobre mim. 1 hora depois, suas longas e suaves ondas tinha sido cortado em um corte elegante, na altura dos ombros, que emoldurava seu rosto como uma declaração. Seu cabelo estava mais escuro agora, mais rico, um expresso brilhante que fazia seus olhos verdes parecerem mais nítidos, mais deliberados. Isabelle terminou com maquiagem sutil, um toque de bronze nas maçãs do rosto e um lábio nude que sussurrava sofisticação em vez de gritando por atenção. Em seguida, veio seu guarda-roupa. As roupas velhas de Olivia, cardigans em tons pastéis, vestidos esvoaçantes. Vestidos, o tipo de peças que Matthew uma vez descreveu como doces, não pareciam mais certos. Ela os tirou de seus cabides e os embalou em sacos de doação. Em seu lugar, ela trouxe ternos sob medida, blusas de seda que pareciam uma armadura, saias lápis que se moviam com precisão em vez de paz. Ela escolheu cores que a faziam se destacar sem implorar. Esmeralda, azul meia-noite, bordô profundo. Seus sapatos eram elegantes, suas bolsas estruturadas, cada detalhe intencional. Quando ela saiu na Quinta Avenida mais tarde naquela tarde, cabeças viraram. Não porque ela fosse barulhenta ou chamativa, mas porque ela irradiava o tipo de confiança que as pessoas instintivamente notado. Sua transformação não se resumia apenas ao exterior. Nos bastidores, Olivia começou a frequentar as reuniões do Conselho de Hartwell, primeiro discretamente, depois com determinação. Os outros membros, muitos dos quais a subestimaram como nada mais que a filha de um antigo acionista, e rapidamente descobriram que ela veio preparada. Ela fez perguntas que ninguém mais fez. Lembrou-se de detalhes de relatórios que outros leram rapidamente.
Ela conectou pontos que fez executivos experientes pararem. E ela não parou por aí. Ethan havia apresentado ela para uma rede de mulheres no mundo dos negócios, CIOR, capitalistas de risco, filantropos, que operava em um nível com o qual Matthew só poderia sonhar. Eles a convidavam para almoços em salas de jantar privadas, para retiros estratégicos nos Hamptons, para comitês de caridade onde a influência real era negociada como moeda. Olivia. No início, ela ouvia mais do que falava, mas quando falava, fazia valer a pena. Ela aprendeu como os negócios eram negociados sem nunca assinar um pedaço de papel, como as alianças foram formadas em torno de um copo de vinho, como as reputações poderiam ser feito ou quebrado com uma única história bem colocada. Em poucas semanas, seu nome começou a aparecer na sociedade. Páginas novamente, não à sombra de Matthews, mas ao lado de algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Olivia Carter participa do Hartwell Women's Leadership Summit. Olivia Carter organiza arrecadação de fundos privada para artes e educação. As fotos que acompanham a mostram equilibrada, polida e muito no comando. Ela não procurou Matthew durante esse tempo. Ela não precisava. Ela sabia que a notícia chegaria até ele, através da mesma rede de sussurros que ele usou uma vez para excluí-la, e ela sabia que isso consumiria lentamente enquanto ele percebeu que ela não estava desaparecendo silenciosamente em segundo plano. Sua gravidez, que ele antes tratava como uma fraqueza, tornou-se parte de sua força. Ela não escondeu isso. Ela estilizou em torno disso. Maternidade. Vestidos de seda e cachemira, jaquetas perfeitamente cortadas e abertas para emoldurar sua barriga crescente. Quando os repórteres perguntaram sobre os bebês, ela sorriu e disse: eles estão chegando na hora certa. Porque estavam mesmo. Cada movimento que ela fazia foi deliberado. Ela se posicionou de forma que, quando a votação de Hartwell sobre o acordo de Matthew chegasse, houvesse, não haveria dúvidas sobre quem era sua lealdade, e não seria com ele. Ainda assim, havia noites em que o peso de tudo isso a pressionava. Noites em que ela se sentava na sala de estar, com o chá esfriando em sua mãos, e pense na garota que ela foi na NYU, aquela que pensava que amor significava compromisso. Aquela garota tinha medo de fazer inimigos, de jogar jogos de poder, mas ela não era mais aquela garota. Ela era uma mulher que tinha andado para uma sala cheia de pessoas que esperavam que ela fosse pequena e as fizeram olhar para ela. Ela era uma mulher que havia construído uma nova vida enquanto a antiga ainda tentava fingir que não existia. E logo ela seria a mulher que encerrou a carreira de Matthew Carter, não com um escândalo, mas com uma assinatura. Numa manhã fresca de quinta-feira, enquanto se preparava para outra reunião do conselho, ela viu seu reflexo no espelho. O cabelo liso, o corte sob medida, vestido, o aço silencioso em seus olhos. Tudo contava a mesma história. Eu não sou quem que você deixou para trás. O bebê chutou e ela sorriu. Você e eu, garoto. Ela sussurrou. Vamos terminar isso. A sala de reuniões da Hartwell Global era uma catedral de vidro e aço, com 40 andares acima da cidade. As janelas da Conselho. Matthews. O sorriso vacilou. Claro, fomos completamente transparentes. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Porque, de acordo com os registros da SEC do último trimestre, há 3 pendências. Processos judiciais vinculados a projetos de desenvolvimento fracassados em Miami, nenhum dos quais foi mencionado na proposta. A sala ficou. Ainda assim, tenho certeza de que essas são disputas menores, disse Matthew, com uma pitada de tensão, insinuando em sua voz. Menor. Olivia inclinou a cabeça. 2 deles alegam fraude. Matthew. A quebra de contrato do terceiro site com danos superiores a 20 milhões. Isso não é pequeno. Isso é instabilidade. Os membros do conselho trocaram olhares, e murmúrios começaram a se espalhar pela mesa. Olivia não levantou a voz. Ela não precisava. Não posso votar de boa fé para
Aprovar uma parceria com uma empresa que enfrenta esse nível de risco jurídico e financeiro não resolvido. E como minha participação de 27% é necessário para a maioria, meu voto é não. O presidente pigarreou. Sem o apoio da senhorita Carter, o movimento falha. O rosto de Matthews empalideceu. Você não pode estar falando sério. Ah, estou falando sério. Olivia disse, com um olhar firme. Considere isso uma lição de transparência total. A votação foi realizada. A moção foi rejeitada. Apenas. Assim, meses de postura de Matthews se desfizeram em nada. Mas Olivia não tinha terminado. Ela se levantou do assento, reunindo a pasta dela. Se me dão licença, tenho outro compromisso. Aquele outro. O compromisso foi o Hartwell Spring Benefit, um almoço diurno no Plaza Hotel, lotado de imprensa, doadores e socialites. O tipo de evento em que Matthew teria matado para ser fotografado, especialmente logo após um grande evento. Olivia chegou com um vestido branco justo que emoldurava sua gravidez como uma joia da coroa, em vez de um fardo. A entrada foi cronometrada perfeitamente. Os fotógrafos ainda estavam descansados, e a sala fervilhava de expectativa. Olivia, aqui. Flashes surgiram enquanto ela posava brevemente, sua mão descansando levemente. De bruços. Ela se moveu pela multidão com uma autoridade silenciosa, parando para cumprimentar a esposa do prefeito, depois uma artista, diretor da fundação, e depois o próprio Ethan Blackwell. Quando ela se sentou à mesa principal, ficou claro para todos assistindo, ela não estava apenas participando, ela estava hospedando. No meio do almoço, o mestre de cerimônias pegou o palco. O evento beneficente de hoje foi possível graças à generosidade da nossa principal patrocinadora, a senhorita Olivia Carter. Aplausos. Ondulou pelo salão de baile. E então, quase como se estivesse no roteiro, Matthew entrou. Ele não tinha sido convidado, mas alguém deve tê-lo avisado que Olivia estaria aqui. Ele estava vestido para controlar os danos. Terno azul marinho, sorriso encantador. No máximo. Mas no momento em que a viu na mesa principal, o sorriso congelou. Ela não vacilou. Ela nem sequer o reconheceu a princípio. Em vez disso, ela inclinou-se na direção de Ethan e disse algo que o fez rir. O tipo de risada fácil e familiar que fica bem em fotos. As câmeras captaram tudo instantaneamente. Matthew permaneceu perto do fundo, claramente em dúvida se deveria se aproximar. Olivia decidiu por ele. Ela se levantou, com o microfone na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Sua generosidade nos ajudará. Expandir programas de artes e escolas públicas por toda a cidade. É a prova de que quando você investe em algo com integridade, você obtém resultados reais. Seus olhos se voltaram para Matthew para um breve momento sobre a palavra integridade. A mensagem era clara, mesmo que ninguém mais soubesse os detalhes. Os aplausos foram calorosa, genuína, e quando ela desceu do palco, os fotógrafos a fecharam. Você caiu, e eu vi você voltar como se fosse o dono do lugar. Tenho tido medo de deixar alguém que não me valoriza. Você me fez sentir menos assustada. Obrigada. Olivia leu 2 vezes, com lágrimas brotando nos olhos. Era isso. Essa era a verdadeira vitória. Não foram os aplausos no almoço ou as manchetes que a chamaram de fênix da sociedade. Foi saber que sua história, confusa, dolorosa e imperfeita, poderia ser uma luz para outra pessoa. Uma noite, ela encontrou Ethan para um café. Eles se sentaram em uma mesa de canto tranquila, o ar primaveril da cidade filtrando através da janela aberta. Você mudou, ele disse simplesmente. Eu tive que mudar, ela respondeu. Eu não conseguia continuar sendo a mulher que precisava da aprovação de outra pessoa para se sentir real. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Então, o que vem a seguir? Ela pensou sobre isso. Não o próximo negócio. Não a próxima aparição pública. Algo mais profundo. Levantando um. Criança que entende que força não é ser o mais barulhento. É saber quem você é quando ninguém está. Batendo palmas. Ethan sorriu. Então você já começou.
Semanas depois, quando ela, bebê nasceu, uma menina saudável e cheia de energia, Olivia a abraçou e sentiu-a peso de cada passo que deu para chegar até aqui. Ela pensou na mulher que tinha sido no início desta história e na uma que ela era agora. A distância entre eles não era medida em meses ou quilômetros, mas em escolhas. E ela sabia disso. A mulher tem um momento em que decide que não será definida pelo que perdeu, mas pelo que construirá. Para Olivia, aquele momento foi atravessar as portas do Starlight Gala. Para outra pessoa, pode ser deixar trabalho tóxico, terminar uma amizade que os esgotava, ou simplesmente olhar no espelho e escolher a si mesmos. Ela contaria essa história à filha um dia, não porque fosse sobre Matthew, mas porque era sobre ela. Sobre o fogo que acendeu no momento em que ela percebeu que era suficiente. Em uma noite quente, meses depois, ela compareceu. Outra gala. Os mesmos lustres, o mesmo champanhe, a mesma cidade cintilante. Além das janelas. Mas desta vez, ela não estava entrando para provar nada. Ela estava lá porque pertencia àquele lugar. Como ela. Ao atravessar o salão, alguém a parou. Sabe, disse a mulher. Você é ainda mais bonita pessoalmente. Olivia sorriu. Não é beleza, disse ela gentilmente. É paz. Ela seguiu em frente, seu vestido sussurrando pelo chão, seu cabeça erguida. Em algum lugar do outro lado da sala, ela avistou Matthew conversando com um pequeno grupo. Ele a viu, é claro. Mas pela primeira vez, ela não sentiu nada. Nenhuma picada, nenhuma dor, nenhuma sombra do que tinha sido. Ela já havia vencido a única batalha que importava. E quando ela saiu naquela noite, entrando no banco de trás de um carro que a esperava, ela pensou em todas as mulheres que lhe escreveram, todas as mulheres que ainda estavam à beira do seu próprio momento. Sua voz era calma, mas com certeza, como ela falou na escuridão. Senhoras, ouçam-me. Vocês nunca estão muito quebrado para reconstruir, nunca pequeno demais para ocupar espaço e nunca tarde demais para se levantar. Então, a história acabou, meu. Amigos maravilhosos. Você ainda está aqui comigo agora? Se estiver, significa. Algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira silenciosa. Lembre-se, como diz um velho ditado heterodoxo, uma ferida é onde a luz escolhe entrar. Não importa quem duvidou de você, te deixou ou tentou escrever seu final, você pode. Reescreva. Você pode se levantar novamente. Se isso te tocou, por favor, curta, comente o que você achou abaixo e inscreva-se para que possamos continuar caminhando juntos por essas histórias. Seu próximo capítulo está esperando.